Disciplina de Educação Física, oitavo ano, professor Carlos Ferreira. Hoje nós vamos dar início ao conteúdo 3 da apostila de Educação Física e vamos falar sobre as políticas públicas. Antes que alguém se questione o que são políticas públicas, vale a gente reiterar que elas não são sobre as eleições, certo? As eleições para governador, para presidente, para prefeito, as políticas públicas não têm nada a ver com as eleições municipais nem estaduais, nem e elas estão ligadas, elas são projetos, mas as políticas públicas, elas estão ligadas aos poderes, e ao poder principal é o poder executivo estadual, certo? Que é o do nosso estado. As políticas públicas são ações e programas que são desenvolvidos pelo Estado, como eu acabei de falar. Então, elas estão ligadas ao executivo estadual. Elas só não fazem parte das eleições, como a gente tem costume de fazer, né? Aliás, vocês não, porque vocês ainda não votam. Que é um direito nosso. Então, o que são e para que servem as políticas públicas? E como acontecem as políticas públicas? Na verdade, o que são e para que servem as políticas públicas? Elas são ações desenvolvidas pelo Estado. Na prática, os direitos dos cidadãos, que somos nós, previsto na Constituição Federal e em outras leis. Como eu acabei de falar, mesmo que elas não estejam ligadas às eleições políticas, mas elas têm a ver com a questão do orçamento, com a questão do poder. Então, o poder principal ligado às políticas públicas é o poder executivo estadual, tá certo? E como é que acontece, né, a questão das políticas públicas? Para que ocorram as políticas públicas, né, que são os projetos que vêm a beneficiar nós, cidadãos, através do planejamento, existem três fases, né? Através do planejamento, do orçamento e da execução. Como é que ocorre esse processo? Antes do planejamento, logicamente que a gente precisa iniciar o projeto, que é a primeira etapa das políticas públicas, que é a iniciação. Depois nós vamos para o planejamento. Esse planejamento vai melhorar a distribuição, né, dos recursos para que a gente não ultrapasse, ou para que o município, ou para que o estado não ultrapasse a questão financeira, nem os gastos fiquem exorbitantes em relação a trazer o projeto para a cidade, tá bom? Outra coisa, depois do planejamento, nós vamos para o orçamento. O orçamento vai monitorar os recursos financeiros. Então, eu acabei de falar, né? Um ligado ao outro. Planeja, aí no orçamento é tanto o valor que eu tenho para investir num projeto que vai beneficiar a população. E por último, a execução do projeto, que já vem em seguida do planejamento, que é executado, certo? Então, para mensurar a evolução do projeto, eu faço a primeira etapa, que é a iniciação do projeto, depois eu venho para o planejamento, que é para melhorar a distribuição desses programas sociais, desses projetos sociais que visam beneficiar a população. Depois eu vou para a questão orçamentária, quanto o governo pode gastar nesse projeto que vai vir. E por último, a execução do projeto. Como esse dinheiro foi distribuído, como esse dinheiro foi gastado, com que material foi utilizado, o que é que vai utilizar. Então tem todo esse processo. E em seguida, as políticas públicas, elas estão ligadas principalmente à educação, o social, os projetos sociais, à saúde. Essa questão da saúde vai ser ligada diretamente à questão da educação física. É um ponto que a gente vai mais na frente, vai detalhar sobre a saúde. Por que é que ela está ligada? Certo? A educação física e a saúde. Os projetos sociais que poderão vir para a minha cidade estão ligados diretamente à saúde. Isso mais para frente, nos projetos sociais direcionados à saúde, a gente vai detalhar mais e ao esporte, que está ligado diretamente à questão da educação física, dos profissionais da educação física. Então, as políticas públicas elas são divididas em vários setores, porém as mais comuns,
as que os projetos são mais aprovados, a que a verba do governo vem para o estado e do estado é repassado para os municípios, onde os projetos podem ser aprovados, é a prática esportiva e o lazer, né? A prática esportiva é ligada diretamente aos esportes, futebol, handebol, alguns projetos que estão ligados a isso, na escolinha de futebol, que a gente vê muito. E ao lazer, como por exemplo, aquelas praças que tem rampas de skate, que é lazer, uma praça, a Praça da Juventude, que eu não sei se tenha por aqui perto, mas tem as praças municipais, que ela é uma forma de lazer. Mas, professor, por que as políticas públicas? Na verdade, o que nós vamos trabalhar são os projetos relacionados à educação física. Então, o que a gente vai trabalhar de fato é a questão do esporte e do lazer. Mas eu vou abranger também a questão de outros programas sociais que porventura vocês já podem ter ouvido falar, né, que devem ter na cidade. Então, o que vamos trabalhar no quesito políticas públicas é a questão dos projetos voltados para o esporte e para o lazer, consequentemente ligados à educação física, como eu já falei. E alguns dos projetos, os projetos relacionados são Atleta na Escola, o PELC, que é o Projeto Esporte Lazer na Cidade, que engloba várias modalidades, desde dança até pintura, a arte, é, o Bolsa Atleta, a Praça da Juventude, como eu já falei, que está ligada diretamente ao lazer. O segundo tempo, que é quando o aluno estuda de manhã e faz uma atividade à tarde, vai para um projeto social à tarde, ou vice-versa, estuda à tarde e vai para um projeto social de manhã. Lá engloba também violão, música, futebol, brincadeiras, jogos populares. O esporte na escola, geralmente, os mais conhecidos é a questão do atletismo, porque é muito visada a questão do atletismo. Então eles patrocinam, então essas ações voltadas para o esporte na escola, eles visam principalmente a questão do atletismo na escola. E o esporte da minha cidade, devem ter alguns projetos que venham para a minha cidade, né? Por exemplo, aqui já veio o PELC, já teve o segundo tempo. Creio eu que também aí no Mauriti tem um segundo tempo, que é super fácil. Tem a questão aí do Mauriti, que é a questão daquela casa da cultura lá em cima, é, e aquela quadra no centro no centro que tem várias coisas que a gente pode fazer. E inclusive eu já vi que lá tem dança, tem uma sala de dança, tem a quadra de esportes, tem a quadra de vôlei, tem uma rampa de skate. Então todos esses são projetos sociais voltados para a população. Bom, qualquer dúvida, entrar em contato e se fala na próxima aula. Obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo.